Bom pessoal, bom dia a todos. Então na aula passada a gente falou sobre uma grandeza importante que é a indutância mútua, né? E também a autoindutância, né? Que essencialmente conecta dois circuitos, né? De modo que um pode influenciar sobre o outro e pode até influenciar sobre si mesmo, por meio, né, dos campos elétricos não conservativos, campos de Faraday, que surgem quando você tem variações de corrente nesses circuitos. Então agora a gente vai fazer um exemplozinho só para a gente verificar como é que isso fica na prática. Tá? Então a gente vai pensar em dois solenoides, de modo que a gente vai ter como achar campos magnéticos, fluxos, etc. Então a gente vai ter um solenoide que tem um certo raio, tem certos parâmetros, e vai ter um outro solenoide que vai ter outros parâmetros, de modo que você tem eles concêntricos, coaxiais. E aí, para a gente poder calcular as coisas, tem uma simetria cilíndrica envolvida. Um tem um raio que é A, o outro tem um raio que é B. Então, solenoide 1, raio A e N1 espiras. Solenoide 2, raio B, N2 espiras. Ambos têm um comprimento L, mas L é grande, né? A gente vai fazer com que L seja grande para poder fazer a aproximação de que a gente sabe como é que são os campos, senão a gente não consegue fazer as contas, né? Mas ele tem um comprimento L, então a gente tem uma densidade linear de espiras que a gente pode achar. Queremos achar as indutâncias mútuas. E a gente quer também verificar se elas são iguais, né? Bom, para achar as indutâncias mútuas, o que a gente quer aqui é usar, por exemplo, a expressão que faz a conexão dos fluxos. Então, φ, fluxo magnético através de um deles, né? Assim, 2, é M21 e 1. De modo que, para poder fazer as contas, a gente vai supor que há uma corrente passando em um deles para calcular o fluxo através do outro. Nota que isso não é necessário, né, no seguinte sentido. Você não precisa supor que o capacitor está carregado para ter capacitância. Então, a disposição dos solenoides fará com que eles tenham indutância mútua, mesmo que não passe nenhuma corrente neles. E ainda que a corrente passe neles de forma constante, né, ainda assim eles têm indutância mútua. O que não está acontecendo é indução mútua, no sentido de que um não vai afetar o outro, né, por causa que não está tendo corrente variável. Então, para fazer as contas, a gente vai supor que existe corrente, mas isso não é necessário, né, para que haja indução mútua quando você coloca os circuitos disponíveis, mesmo com corrente igual a zero nos dois. Tá?
O simples fato de você colocar os circuitos dispostos de alguma forma geométrica já faz com que eles tenham uma militância mútua. Se está atuando ou não, depende de ter corrente ou não. E corrente variável, inclusive. Né? Então, né, considerando que aqui a gente tem eixo Z, a gente vai pensar que tem corrente nos circuitos para poder fazer as contas. Então, primeiro vamos considerar uma corrente I1. I1 menor. Com isso ele vai gerar um campo dentro dele, dentro do menor, na região amarela. Então, aqui. E só na região dentro dele vai ser, já que a gente tem número de espiras e comprimento, né? M0, N1 e 1, K, ou M0, N1 e 1 sobre L, K. Esse é o campo geral. Então, a gente está supondo que ele é suficientemente longo para que a gente possa fazer uma aproximação dos campos magnéticos. Beleza. Aí agora a gente quer calcular o fluxo. Né? O fluxo através do solenoide 2. O solenoide 2 é um solenoide que tem várias espiras. Então, primeiro a gente vai pensar no fluxo através de uma espira. Então, se ao invés de um solenoide tivesse uma espira, né, a gente teria esse fluxo aqui. Então, fluxo através do fluxo de B1, uma espira do 2 vai ser igual a B1, N2, DS2, N0, N1, I1, L, K. E aí, supondo que aqui também seja K, então a gente está orientando sempre no sentido anti-horário a circulação. DS2, e aí a gente tem fluxo magnético dentro do rosa, só dentro do amarelo. Então aqui vai ser 0, N1 e 1L, K com K vai dar 1, e a integral ali do DS vai dar π a quadrado. Portanto, comparando esse resultado, desculpe. Portanto, né, a gente tem isso para o fluxo através de uma espira. Mas o solenoide 2 tem N2 espiras. Então, o fluxo de B1 através do 2 vai ser N2 espiras vezes o fluxo de B1 através de uma espira do 2. Então vai ser 0, N1, N2, π a quadrado, L e 1.
E aí agora, comparando com a expressão do fluxo, que envolve a redutância mútua, a gente obtém, então, isso é o fluxo magnético através do 2, né? Isso é a corrente no 1, e isso aqui, então, é a redutância mútua 2,1. Então vai ser M0, N1, N2, π a quadrado sobre L e só. Então essa é a redutância mútua 2,1. Beleza. Agora a gente faz a mesma coisa, né? Pensando que ao invés de passar corrente no 1, a gente passa corrente no 2. Mesmo procedimento. Então, se a gente tem uma corrente I2, a gente vai ter um campo que é B2, e esse campo B2 vai ser M0, N2 e 2, que vai ser então M0, N2 e 2 sobre L, K. Um campo que daí é em todo o interior de B2, de modo que também é dentro de B1. Então atua em B1 também. Atua em B1 não, atua no solenoide 1. Então, pensando em uma das espiras do seu solenoide 1, então, fluxo de B2, uma espira do 1 vai ser B2 escalar N1 desse1. Então, supondo também, sempre, como fez antes, inclusive, né? Mesma orientação, fluxo de B2 através de uma espira do 1 vai ser igual a M0 N2 sobre L, né? Vezes a corrente I2 vezes π a quadrado de novo. Com isso, o fluxo total, fluxo de B2 através de 1 vai ser N1 espiras vezes o fluxo de B2 através de uma espira, o que vai dar M0, N1, N2, L, π a quadrado e 2 agora. E aí, com isso, a gente tira a impedância mútua Então, a M12, né, vai ser justamente M0, N1,
N2 L pi ao quadrado, que inclusive é igual, conforme a gente já esperava, a M2O. Então chegamos, né, na mesma coisa. Tá? Muito bem. Como a gente gostaria que fosse, porque a gente demonstrado inclusive. Né? Beleza. Bom, próxima aula a gente vai falar um pouco mais a respeito de algumas propriedades que envolvem a redundância mútua, né? E depois, na aula seguinte, a gente vai falar sobre qual é a conexão disso com relação à energia armazenada. Tá? Então, pessoal, obrigado a todos. Até a próxima. Gostou? Dá um joinha, né? Curte o canal e tchau.